A reportagem de Malu Gaspar, no O Globo, revelou que Alexandre de Moraes manteve pelo menos 4 contatos com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para tratar da situação do Banco Master. Foram 3 ligações e um encontro presencial, em um momento em que o banco já estava sob investigação e prestes a ser liquidado. A revelação expôs bastidores delicados da relação entre o ministro e o Banco Central, e nas últimas semanas ganhou força política. Reacendeu a pauta do impeachment de Alexandre de Moraes. Que eu já tive há algumas semanas e fui procurando confirmar com fontes ligadas ao caso, porque isso vinha sendo falado no mercado financeiro e entre integrantes do BC, mas uma coisa é falarem, outra coisa é você apurar para entender como foram os contatos, em que circunstâncias eles ocorreram. E aí eu consegui encontrar 6 fontes que tiveram contato com essa informação, receberam essa informação de integrantes do BC e uma das fontes do próprio ministro Alexandre de Moraes, que relatou ter realmente procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir o caso do Banco Master, do Daniel Worcaro. Alguns contatos foram por telefone e outros pessoais, e nesses contatos, e um contato pessoal se deu numa circunstância em que o ministro Alexandre de Moraes pergunta sobre, lá em julho de 2024, naquele momento... De 24 ou deste ano? Desculpa, em julho deste ano, né, em março foi anunciada a proposta de compra do Master pelo BRB, e isso levou a uma abertura de um processo no Banco Central para que o Banco Central avaliasse se aquela compra deveria ser feita ou não, em que circunstâncias se autorizava a compra ou não. E aí, em julho deste ano, quando já havia ali, a gente até já estava publicando isso no Globo, uma questão de uma divisão entre os diretores do Banco Central sobre se autorizava o negócio ou se faria uma intervenção, porque havia questões que depois a gente viu vieram à tona em relação a fraudes. Então, o relato que o próprio ministro fez a um interlocutor que ele chamou o Galípolo e perguntou sobre o caso, sobre a compra, a concretização desse negócio, dizendo que gostava do Daniel Worcaro, que o Daniel Worcaro estava sendo perseguido pelos grandes bancos, porque isso realmente era uma coisa que o Worcaro falava muito no mercado, como ele tinha um negócio inovador e taxas diferentes, não sei o que lá, os grandes bancos não queriam deixar ele entrar nesse mercado. Então, era uma coisa que se repetia muito em Brasília nessa época. O ministro, então, disse isso para o presidente do BC, e quando o Galípolo, então, disse para ele que não seria possível aprovar aquele negócio, porque àquela altura já se sabia da fraude, que depois ficou comprovada, levou à liquidação do Master, uma fraude de 12 bilhões de reais, que basicamente o Master falsificou, segundo o Ministério Público, o próprio Banco Central e a Polícia Federal, falsificou contratos de crédito que avalizariam a transferência de 12 bilhões de reais do BRB para o Master. Então, o Galípolo explicou, olha, ministro, não vai ser possível fazer essa aprovação porque, a essa altura, já tem uma fraude descoberta. Então, o ministro Alexandre de Moraes teria dito, bom, se tem uma fraude, não tem mesmo como o negócio ser aprovado. E logo depois, alguns meses depois, no dia 18 de novembro, a gente soube que fraudes eram essas. O Daniel Worcaro foi preso, assim como 6 outros executivos ligados do Master e ligados ao Master, e o banco da Master entrou em liquidação. Hoje essa fraude está sendo investigada, está sendo aprofundada pela Polícia Federal, pelo próprio Banco Central. E a questão que fica, né, Sadi, pessoal, é que não há o porquê que o ministro do Supremo chama o presidente do Banco Central para falar sobre esse assunto. Você pode até gostar do banqueiro, mas ser seu amigo, as pessoas podem ter amigos, mas você fazer esse tipo de iniciativa, interceder por alguém, ainda que sejam os termos mais leves possíveis, depois você diz, não tem como e tal, você é um ministro do Supremo, você não é qualquer ministro do Supremo. Então, é uma coisa séria. Depois, a gente ainda soube, né, a gente sabe hoje que existe um contrato de advocacia
feito com o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes. Foi um contrato feito em janeiro de 2024, então, na época desse contato, o contrato estava válido para que ela atuasse em diversos órgãos de Brasília, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, até o contrato fala, defender os interesses do Master e dos seus controladores perante a Receita, a Fazenda Nacional, o CAD, o Banco Central e o Legislativo. E a gente tem procurado, fizemos vários pedidos de lei de acesso à informação para tentar achar onde a Viviane Barsi de Moraes exerceu essa advocacia. No Banco Central, segundo a informação fornecida via lei de acesso à informação, ela não apresentou nenhuma petição, não pediu nenhuma reunião, não esteve com ninguém, não entrou como parte em nenhum processo. No CAD, que é o Conselho de Avaliação, Conselho de Defesa da Concorrência, também não tem registro da atuação dela lá, embora o CAD tenha avaliado a compra do Master pelo BRB, inclusive aprovou um negócio, porque do ponto de vista de concorrência, 2 bancos muito pequenos, não houve problema. E nós estamos esperando as respostas de outros órgãos que a gente fez via lei de acesso para tentar entender onde exatamente se deu a atuação da Viviane. A atuação do ministro, a gente está vendo qual foi, por mais que tenha sido uma conversa imprópria entre 2 agentes do Executivo que têm ali seus papéis a zelar, e é isso que a gente está expondo aí. Acho importante dizer que foi uma apuração feita ao longo do tempo, com várias pessoas que tiveram essa informação, de integrantes do Banco Central, no caso, uma delas do próprio ministro, e eu tive a preocupação de cruzar as informações para entender como que isso se conectava. Sempre é possível que as pessoas possam estar te passando uma informação para plantar uma coisa contra um inimigo. Tudo isso é possível, a gente que faz jornalismo sabe, mas aí nesse caso eu estou bem segura do que eu estou afirmando, porque realmente as fontes foram uma completando o quebra-cabeça da outra e uma avalizando a informação da outra. Eu acho uma coisa super porque o assunto é muito, como disse o Sakamoto, ele é muito grave. E aí, como tudo que a gente diz poderá e será usado contra a gente no tribunal, eu vou ser o mais meticulosa possível. Quando este caso, quando essas conversas acontecem, quando em meados deste ano ainda havia uma tentativa em andamento do BRB de comprar o Banco Master. Hoje já se sabe, por conta do avanço das investigações, que para o Ministério Público Federal, o BRB faz essa tentativa de comprar o Master para escamotear o fato, ou seja, esconder o fato de que no ano passado, em 2024, já tinha injetado bilhões, plural, bilhões de recursos de suas carteiras, de seus clientes. O BRB tem a conta do funcionalismo público de Brasília, num banco, o Master, que o BRB já sabia ser insolvente, ou seja, um banco que estava mal das pernas. Então, em meados deste ano, esses contatos teriam acontecido, segundo a jornalista Malu Gaspar, 3 por telefone e 1 pessoalmente, que o ministro pede para que o Galípolo vá ao seu encontro de novo, segundo a apuração da jornalista Malu Gaspar. Neste momento, o caso não estava no Supremo Tribunal Federal, e nem se sabia que havia uma investigação criminal sobre o Master. O que se sabia era que o Banco Central analisava a operação de compra do BRB pelo Master. Então, não havia caso no Supremo, não se sabia nem que havia uma investigação criminal. O que se sabia é que havia uma análise técnico-administrativa do Banco Central sobre a viabilidade desse negócio. Isso muda, Daniela, o fato de que o ministro
errou. Não existe outra palavra, né, para dizer não muda. Por quê? Não cabe a um integrante da mais alta corte do Brasil, em especial, e isso é preciso admitir, o ministro Alexandre de Moraes, todo ministro do Supremo carrega uma capa muito pesada, uma toga muito pesada. Mas a toga do ministro Alexandre de Moraes pesa mais, por conta da gravidade dos casos que estão sob sua análise há anos e por conta da lupa que esses casos atraíram para ele, tornando-o quase que homem em instituição, a própria Suprema Corte. Então, não cabe a nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal fazer gestões, ou seja, conversar com o presidente do Banco Central para entender em que pé está a negociação de alguém que ele gostava muito. A reportagem da Malu Gaspar diz que Galípolo, então, informa que havia, na área técnica, a suspeita de uma fraude que superava 12 bilhões de reais em 2025 no banco entre o BRB e o Master. E que aí o ministro diz, bom, se a fraude ficar comprovada, não tem como aprovar mesmo. Acerta Galípolo em avisar que havia uma fraude? Também não. Então, assim, é um exemplo muito cristalino de quanto as relações pessoais estão valendo para grandes empresários, para grandes banqueiros, porque é isso, né? Chega-se numa ponta onde a gente não imaginava que o Master pudesse chegar, não dessa forma. O banco tinha, sim, o contrato com a esposa de Alexandre de Moraes, não para que ela o defendesse no Supremo, porque o caso ainda não estava no Supremo. E veja só, né, Fabiola, devolvendo a bola para você como uma coisa enroscada. Quando o ministro Dias Toffoli puxa o caso e fala, peraí que eu vou olhar o que tem nesse caso aqui do Banco Master, todo mundo chiou. Agora a gente está entendendo o tamanho do pepino. Que tem aí na mão dele. E que, por, obviamente, haver citação a pessoas ligadas a políticos, pessoas ligadas a integrantes do judiciário com foro de prerrogativa de função, não tinha como esse caso ocorrer na primeira instância, sob risco de depois haver uma série de nulidades que, ao fim e ao cabo, era beneficiar Daniel Vorcaro e o grupo que o auxiliou a chegar até onde ele chegou. Rasgar dinheiro, literalmente, Brasil afora, voando com pessoas ilustres, para, no fim das contas, se provar ali dono de um banco quebrado. Já tem aí um reflexo político muito intenso dessa reportagem da Malu Gaspar, né? Nossa colega jornalista Globo, excelente jornalista, furona, né? Deu excelente furo desses encontros do Alexandre de Moraes e conversas do Alexandre de Moraes com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Nós temos sim, Thaís, a confirmação de que houve conversas neste teor, sim. Né? Ou seja, nós conseguimos confirmar, sim, a informação. Não deu tempo de eu me atualizar, não, Caio. não tem problema. Mas o mais importante, bom, primeiro tem dois pontos. Claro, né, a oposição entendendo que é motivo tanto para uma CPI do caso Master, reforçaria um pedido de CPI e também mais um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Pedido de impeachment sendo redigido principalmente pela oposição bolsonarista, ali, deputado federal Marcel Van Hatten, o líder da oposição ali no Senado, o senador Rogério Marinho também. E o pedido do CPI tem o senador Girão defendendo, mas tem também o senador Alessandro Vieira, é um senador até moderado ali do MDB de Sergipe também fazendo a defesa da CPI. Agora tem um problema aí, daqui até fevereiro, né, quando serão apresentados, se forem coletadas todas as assinaturas, você está falando aí de um Natal, um Ano Novo, janeiro, Carnaval no meio. Né? Pode ser que a situação mude até lá, mas tem chamado muita atenção, falei com todos esses parlamentares, o silêncio. Né? Até agora, desde todas essas revelações ali relacionados ao Alexandre de Moraes. Que começam com um contrato, né? O contrato começa ali com dele teria que a colega, própria Malu Gaspar o Lauro Jardim deu o contrato, a existência de um contrato, depois a Malu deu o valor desse contrato, 3 milhões por meio, né? 3 milhões e meio por mês, né? Que seria o contrato do escritório de advocacia da Viviane Barça de Moraes com
o Daniel Vorcaro. E aí hoje vem essa informação de que o Alexandre de Moraes tratou do assunto Banco Master com o presidente do Banco Central, que faz uma investigação contra esse banco. Então tem ali um caso, um passo a mais grave, né, se confirmado tudo, mas que começa um cerco ali um pouco mais político, mas tem esse delay aí até 2 meses, né, até a volta, o retorno do trabalho legislativo. Né? Nota de Alexandre de Moraes. O ministro enfatiza que os encontros com dirigentes do Banco Central, Banco do Brasil, Itaú, BTG, Santander e entidades como Febraban foram motivados exclusivamente pela aplicação da Lei Magnitsky. Ele ressalta que o foco das reuniões era discutir as consequências práticas da lei, especialmente a manutenção de serviços bancários básicos, movimentação de contas, cartões de crédito e débito. A mensagem central é: não houve favorecimento específico ao Banco Master, mas sim uma preocupação institucional com os impactos da legislação sobre o sistema financeiro. Item nota do Banco Central. A instituição confirma os encontros com Moraes, mas limita sua explicação a um ponto. Tratavam dos efeitos da Lei Magnitsky. É uma resposta curta, objetiva e sem detalhamento, que reforça a versão de Moraes de que o tema era técnico e não relacionado a interesses particulares.